Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, agradecer a Chan pelo convite, por essa oportunidade de tratar de um tema que é tão relevante, tão atual, que vem cada vez ganhando mais destaque na mídia e atenção da sociedade. Falar antes do almoço não é uma tarefa muito fácil, eu vou tentar ser mais objetivo para que a gente possa tratar de alguns aspectos relevantes da norma. Eu estava ali verificando que os senhores receberam uma enquete aqui no evento, e não foi nada combinado, mas eu vi que alguns aspectos que foram discutidos aqui são semelhantes ao que eu vou tratar aqui com os senhores. A questão, por exemplo, se entrar em vigor da chamada lei de corrupção, mudou a conscientização sobre as questões de compliance da sua empresa. Também a questão da Operação Lava Jato, se acelerou a implementação de programas de compliance e gestão de risco na sua empresa, e também a questão do conhecimento do programa de integridade, como é feita a avaliação lá por parte do Ministério da Transparência. Esses são alguns aspectos que vão tangenciar a minha breve apresentação aqui, que eu pretendo, na verdade, provocar os senhores para uma reflexão acerca dessa nova realidade que a gente está vivenciando aqui no nosso país. Basicamente, a minha estrutura que eu vou trabalhar aqui primeiro, a gente vai discutir um pouco a questão da lei como estrutura de incentivos para implementação de mecanismos de integridade, a lei anticorrupção, a lei 12846. Falar um pouco dos cadastros anticorrupção, do SEIS e do CNEP, do tratamento do compliance na lei anticorrupção e do programa de integridade e ganho de competitividade em razão da implementação e aperfeiçoamento desses mecanismos. Bem, senhores, a primeira provocação que eu gostaria de trazer aqui para esse debate é a respeito da análise da lei como estrutura de incentivos, utilizando um pouco uma linha da análise econômica do direito. Eu tracei aqui alguns pontos que eu penso que são relevantes e que, de alguma forma, podem realmente incentivar as empresas para aperfeiçoar e implementarem mecanismos de integridade. Então, eu vou pontuar algumas questões aqui que eu acho que merecem ser discutidas. A primeira delas é a questão da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. Tá? Sem entrar em detalhes jurídicos a respeito dessa novo paradigma, basicamente, o que a gente tem aqui na norma, lá no nosso artigo 2º, é a possibilidade de uma empresa ser responsabilizada de forma direta pela prática de um ato de corrupção, sem que se verifique, no caso, a presença de culpa ou dolo. Ou seja, ainda que a empresa tenha adotado todos os mecanismos para que um ato de corrupção não seja praticado. Melhor aqui? Tá ótimo. Ainda que a empresa ela tenha adotado todos os mecanismos para que um ato de corrupção não tenha sido praticado, ela poderá ser responsabilizada. É lógico que esses mecanismos de integridade, de momento futuro, vão servir como elementos de dosimetria da pena que a gente já vai tratar aqui na frente. Mas o que eu quero mencionar é que, na hipótese de um ato de corrupção praticado por um terceiro, por um empregado, que seja, esse ato poderá levar à responsabilização da empresa, ainda que o corpo diretivo daquela companhia tenha adotado todas as providências para evitar aquele ato. Só que, no futuro, essas providências poderão ser consideradas para elementos de dosimetria da pena. Tá? Então, isso faz com que, de alguma forma, as empresas se interessem no sentido de evitar a prática do ato, já que o critério de responsabilização da lei é bem rígido, é bem rigoroso em relação a isso. Outro ponto que a gente tem aqui é a questão da responsabilidade solidária em controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas. Sem entrar aqui em detalhe da Lei 6404, da Lei das SAs, ou entrar em outras questões relacionadas a direito societário, o que a gente tem aqui é a possibilidade de que, em certa medida, empresas que fazem parte dos chamados grupos societários, onde você tem uma holding, você tem empresas ligadas umas nas outras, como, por exemplo, no caso de instituições financeiras, operadoras de plano de saúde, seguradoras, a gente tem a possibilidade de que elas sejam, em certa medida, responsabilizadas por atos de corrupção praticados por outras empresas dentro daquele grupo, logicamente observando certos critérios. Isso faz com que um programa de integridade que seja adotado somente em uma das empresas do grupo, talvez não tenha um valor tão grande, justamente em razão da necessidade de que esse programa de integridade seja também, de alguma forma, adotado por outras empresas, logicamente, observando as peculiaridades de cada uma. Tá? Mas existe essa possibilidade de responsabilização no caso de grupos societários. A questão da manutenção da responsabilidade de operações societárias, que também está prevista no artigo 4º da Lei 12846. Ou seja, no caso de fusão, incorporação, cisão, transformação de empresas, a possibilidade da empresa sucessora ser responsabilizada,
A empresa A compra a empresa B e a empresa B praticou um ato de corrupção. A empresa A poderá ser responsabilizada. Isso faz com que, na prática, a criação e o aperfeiçoamento de um programa de integridade faça com que o valor de uma empresa aumente no mercado. E é lógico, porque a chance da empresa que adquirir aquela empresa que adotou esse programa de integridade ser responsabilizada é muito menor. Então, isso faz com que esses mecanismos de integridade sejam um ativo para a empresa. Nas chamadas due diligence, especificamente anticorrupção, esses mecanismos vão ser avaliados, o que pode gerar aí um aumento no valor da empresa no mercado. Senhores, a gente não tem tempo de debater cada um dos comportamentos que são legalmente vedados, previstos na lei anticorrupção. Mas apenas uma reflexão que eu acho que é necessário que seja feita, que esses comportamentos, essas práticas que são vedadas pela norma, elas têm uma inspiração, aí, vamos dizer, em tipos administrativos, para aqueles que são do ramo de direito, entendem o que eu estou mencionando, especificamente são tipos semelhantes àqueles previstos em leis ligadas ao direito administrativo sancionador. Isso quer dizer que são tipos mais abertos, fluidos, mais vagos, o que necessariamente faz com que eles sejam mais amplos. Ou seja, a gama de comportamentos que pode ser alcançada pela Lei 2846 é muito significativa. A gente vê que a lei, por exemplo, em alguns dispositivos, o inciso 5º, que é um dispositivo que vem, inclusive, chamando muita atenção, que vem promovendo alguns debates aí na doutrina, o inciso 5º, ele prevê dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos ou intervir em sua atuação. Esse conceito de dificultar, melhor dizendo, esse verbo, acaba alcançando uma grande quantidade de comportamentos, o que, de novo, indica que a lei é muito ampla, que a lei pode alcançar uma grande quantidade de condutas. Lembrando aqui, senhores, a lei é nacional. A lei anticorrupção vale para a esfera federal, para a esfera estadual e para a esfera municipal. Ela é bem ampla. Inclusive, só pontuando aqui, eu acredito que, com o passar do tempo, essa lei vai cada vez ser mais utilizada por estados e municípios. Lá no Ministério da Transparência, nós já estamos fazendo cursos de capacitação voltados para estados e municípios, para que eles também possam conhecer a lei, melhor aplicá-la. Inclusive, hoje a gente está fazendo curso aqui para alguns gestores de municípios aqui em São Paulo. Semana que vem, se não me engano, é no Ceará. Mas, enfim, a ideia é realmente promover a norma. E a gente percebe que essa norma ela é muito ampla. Ela realmente tem uma capacidade de alcançar diversos tipos de conduta que vão ser consideradas lesivas à administração pública. É lógico que, com o tempo, a doutrina vai traçar os limites desses tipos normativos que a gente está discutindo. A própria jurisprudência também vai se encarregar dessa tarefa, mas isso é com o tempo. Então, a gente acredita que, realmente, esses tipos normativos que estão previstos na lei, eles realmente também eles indicam, na verdade, melhor dizendo, que a lei tem um caráter muito amplo e realmente tem uma possibilidade de alcançar uma grande quantidade de comportamentos lesivos. O que difere um pouco do direito penal, para aqueles do direito também, que o direito penal observa aí critérios ligados à estrita tipicidade, ou seja, só aquele comportamento previsto na norma de forma muito específica que seria possivelmente punido. Aqui a gente tem comportamentos um pouco mais amplos, um pouco mais vagos. Tá? Senhores, e para concluir essa primeira etapa, eu acho que é importante a gente mencionar a questão das penalidades trazidas pela lei. A gente vai ter aí 2 tipos de sanções. Primeira sanção é a questão da multa, que vai de 0,1% a 20% do faturamento bruto, e que pode chegar, não sendo possível utilizar esses critérios, pode chegar a 60 milhões de reais. Ou seja, a sanção pode doer aí no bolso das empresas. Tá? O valor realmente é elevado. E não exclui a reparação do dano, também é necessária. Além da sanção, a empresa também será obrigada a reparar o dano no caso da prática de um ato de corrupção. Em relação à dosimetria da pena, a gente vai ter alguns critérios que estão previstos na lei. Tá? Teremos aqui
a questão da gravidade da infração, a vantagem aferida ou pretendida, ou seja, não é necessária a obtenção daquela vantagem que está pretendida com ato de corrupção, ainda que haja somente a tentativa que lhe poderá ser punido. A consumação da infração, grau de perigo ou lesão, efeito negativo produzido, situação econômica do infrator, cooperação com a apuração, e aqui chegamos no programa de integridade, a questão do compliance. E o quanto que a criação e o aperfeiçoamento desse programa de compliance pode influenciar na dosimetria de uma multa. Pode influenciar aí de 1 a 4%. Isso está previsto no decreto 8420, decreto federal. Isso vale somente para a esfera federal, mas de alguma forma serve como paradigma para os outros entes federados. Então, a criação desses mecanismos de integridade, de compliance, especificamente falando aqui de compliance anticorrupção, pode servir para mitigar, reduzir a multa em 1 a 4% do valor dela. Se a gente verificar aqui que essa multa é de 1 a 20%, ela pode ter um patamar inicial de 5%, com a criação de um mecanismo de compliance eficiente, pode cair aí em 4%, chegando a 1% só, do faturamento bruto da empresa. Então, apesar desses mecanismos de integridade não terem aptidão para afastar a responsabilidade da empresa, no caso de um ato de corrupção praticado, eles têm força para reduzir substancialmente a multa que vai ser aplicada à empresa. Além, logicamente, de, como eu falei, aumentar o valor de mercado daquela empresa e também evitar a própria prática do ato de corrupção. São só algumas reflexões que eu penso serem necessárias. A outra penalidade que a gente vai ter aqui é a questão da publicação extraordinária de decisão condenatória. Uma sanção relacionada com a questão do risco reputacional das empresas. Não preciso nem mencionar a questão do dano que é para uma companhia o seu nome ficar vinculado a um ato de corrupção. Tem empresas que vivem de uma boa reputação. Pensamos aqui novamente em bancos, em empresas que operam com plano com previdência privada, com seguradoras, construtoras. Certamente, o nome dessas empresas ficar relacionada com atos de corrupção pode gerar uma queda no seu valor de mercado também. Quando a gente fala de publicação extraordinária aqui, na lei, estamos prevendo a fixação de edital no próprio estabelecimento, divulgação no próprio site da empresa também, o que pode gerar um dano à imagem daquela empresa. E aqui, senhores, eu trouxe a questão dos 2 cadastros que a gente tem no Ministério da Transparência, o SEIS e o CNEP. O SEIS já existe desde 2007, 2008. Só que, com a lei anticorrupção, ele passou a ser obrigatório para todos os entes públicos, estados, municípios, administração direta e administração indireta. Ele ganhou força com a Lei 12.846, a partir de janeiro de 2014. O CNEP é um cadastro que foi criado pela lei anticorrupção. Enquanto o CNEP ele se limita a tratar das sanções previstas na lei anticorrupção, ele divulga as empresas que foram punidas com base na lei anticorrupção, a gente vai ter o SEIS, que divulga as penalidades relacionadas a restrições ao direito de licitar e contratar com a administração pública. Numa primeira análise, poderia se parecer que o SEIS seria mais do interesse do próprio setor público a consulta ao SEIS. Mas, na prática, não é o que acontece. Em conversa com diversos colegas que atuam no setor privado, eles já me dizem que a maioria das empresas já, antes de terceirizar um serviço, consulta o SEIS justamente para verificar se uma empresa que eles pretendem contratar, se ela foi ou não declarada inidônea pelo poder público. Qual é a ideia aqui? Se uma empresa não tem idoneidade para contratar com a administração pública, certamente ela não será um bom parceiro de negócios. Atualmente, a gente tem no SEIS aproximadamente 12 mil pessoas físicas e jurídicas cadastradas. No CNEP, até recentemente, tínhamos só 1 ou 2, porque a lei é muito recente. Logicamente, ainda não deu tempo de aplicar a norma. Como mencionei, a lei tem alcance nacional, vale para todos os entes federados e tem caráter obrigatório. Alguns dados aqui em relação ao sistema de alimentação do SEIS e do CNEP. Para que eu estou trazendo isso? Para que os senhores possam ver como
a tendência é que esses cadastros ganhem força ao longo dos anos. E a questão da reputação das empresas seja cada vez mais um ponto de destaque, um ponto que será considerado pela sociedade. Início do ano, o Ministério lançou o sistema chamado CIRCAD, que permite que os estados e municípios diretamente alimentem os cadastros. Isso facilitou muito o nosso trabalho. E certamente vai fazer com que o número de empresas inscritas nesse cadastro aumente, já que existem punições aplicadas por municípios que sequer chegavam ao conhecimento da União. E agora, por esse método, por esse site, será muito mais fácil. O cadastro abarca pessoas físicas e jurídicas, informa o tipo de sanção e também a sua duração. Só para os senhores conhecerem, essa aqui é a página inicial de inscrição no SEIS e no CNEP. Tá? Basta o CPF da pessoa responsável no órgão público, uma senha, e já é possível fazer a inscrição no SEIS e no CNEP. O gerenciamento é feito lá pelo Ministério. Atualmente, a gente tem na esfera federal, a esfera federal é que tem mais empresas sancionadas, divulgadas no cadastro, 50,52%. Estados, 47,25% de empresas cadastradas no SEIS e 2,22% de municípios. A gente pode perceber que o número de empresas que tem origem em sanções aplicadas por municípios ainda é muito reduzido, esse número. Acreditamos que, com o passar do tempo, esse número tem uma tendência a aumentar. Aqui a gente pode verificar a evolução do SEIS. Em 2011, 3.897, chegamos em 2014 com o topo, com 6.278. Ano passado, uma pequena queda, até em razão de alguns ajustes no sistema. Esse ano, até o meio do ano, já tínhamos 4.012 empresas inscritas no SEIS. Se continuarmos nessa curva, chegaremos ao final do ano com aproximadamente 8.000 empresas e será aí o maior número de empresas cadastradas em um único ano. Logicamente, eu tinha mencionado que só tínhamos 12.000 empresas cadastradas, porque muitas dessas já não estão mais no cadastro, porque a penalidade vigora por somente 1 ou 2 anos, depois ela sai do cadastro. Mas a gente pode perceber que em 2014 foram 6.000, em 2015, 5.738, em 2016 podemos chegar a 8.000 empresas cadastradas no SEIS, o que indica cada vez uma maior exposição das empresas que praticam ou atos de corrupção ou algum tipo de irregularidade em licitações e contratos celebrados com a administração pública. Senhores, superada essa etapa, que eu proponho aqui realmente uma reflexão desses instrumentos, uma reflexão para, na verdade, verificar se esses instrumentos têm ou não aptidão para incentivar as empresas para a criação de mecanismos de integridade. Vamos falar especificamente sobre a questão da avaliação das programas de integridade pelo Ministério e também sobre a eficiência econômica que pode resultar da criação de um ambiente de probidade, retidão, transparência na relação público-privada. A definição de programa de integridade a gente vai ter no decreto 8420, lá no artigo 41. Seria um conjunto de mecanismos internos da integridade, auditoria e incentivo a denúncias de irregularidade e na aplicação efetiva de códigos de conduta, políticas e diretrizes para detectar e sanar desvios e irregularidades praticadas contra a administração pública nacional ou estrangeira. Acredito que os senhores, já que são especialistas na matéria, já conhecem bem a ideia que nós temos aqui nesse dispositivo, mas basicamente isso aqui é o conceito que nós vamos ter de mecanismo de integridade, especificamente tratando da questão do compliance anticorrupção. Tá? A questão da regulação diferenciada em cada mercado, eu acho que esse ponto aqui é importante. É necessário lembrar aqui, atentar, que há determinados mercados, determinados segmentos da economia que já são extremamente regulados. No caso da instituição financeira e seguradora, já há uma obrigação, por exemplo, da criação de ouvidorias. A Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9613, impõe uma quantidade significativa de empresas, mecanismos de controle para evitar justamente a prática de lavagem de dinheiro. Ou seja, grande parte das empresas já sofre algum tipo de regulação. Ainda assim, aquelas que não sofrem alguma regulação específica, do Banco Central, CVM, SUSEP, ANS, Anatel, o que seja, ainda assim, elas têm sempre um contato entre o setor público e o setor privado. Uma visita de um fiscal do trabalho, uma questão do PROCON,
sempre há algum tipo de interação entre o setor público e o setor privado. E é justamente nesse momento em que existe a possibilidade da prática de um ato de corrupção. Mas o que eu quero dizer em relação a essa regulação diferenciada é que essas empresas já têm mecanismos de integridade, que muitas vezes basta serem adaptados para uma questão do tratamento relacionado à lei de corrupção. Basta serem aperfeiçoados, ou nem isso. Ou talvez já possam atender às necessidades da lei anticorrupção. Porque a criação de mecanismos de controle gera gastos, gera custos. Você ter controles internos eficientes, uma equipe especializada, treinamentos contínuos, adoção de código de ética, de conduta, isso gera custos para as empresas. Então, se essas empresas já têm uma regulação forte por parte de algum órgão regulador, é certo que esses mecanismos já existentes podem ser aperfeiçoados ou aproveitados, em certa medida, para prevenir e inibir atos de corrupção. A questão da redução da multa, nós já falamos, que esses mecanismos de integridade podem reduzir a multa aí em 1 a 4%, de acordo lá com o artigo 18 do Decreto 8420. E como já foi discutido aqui no painel anterior, de forma muito clara, muito objetiva, esses programas de integridade não devem ser meramente formais, eles devem existir na prática, devem de fato funcionar. Na CGU nós temos a Portaria 909, a Portaria de 2015, e ela prevê que esses mecanismos de integridade serão avaliados por meio de 2 relatórios. Relatórios de perfil e um relatório de conformidade de programa. São os 2. O relatório de perfil a ideia do relatório de perfil, melhor dizendo, é conhecer um pouco da realidade da empresa. Saber os setores de mercado onde atua, nacionais e internacionais. E aqui lembrando, senhores, que a aspiração, a vocação da Lei 12846, da Lei Anticorrupção, vem lá do FCPA americano, lá da década de 70. O Brasil é signatário da Convenção contra o Suborno de Funcionários Estrangeiros, a Convenção da OCDE, e, em razão dessa convenção, que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico em 2001, teve todo um trâmite legislativo que resultou na Lei 12846, que reprime não só atos de corrupção no país, mas também atos de corrupção praticados no exterior, pagamentos de propina feito a servidores públicos estrangeiros. Ou seja, se uma empresa atua em países onde a cultura de corrupção já está, digamos, institucionalizada, já é um local que é reconhecido por práticas corruptas, certamente esse fator deve ser considerado na avaliação de risco daquela empresa. Então, quando nós pedimos lá na CGU relatórios de perfil, justamente é para conhecer os setores onde ela atua. Se aquela empresa ela necessita de alvará, autorização, licença, concessão para funcionar, é outro ponto sensível. Se ela participa de licitações, muitas licitações públicas, em âmbito municipal, estadual, federal, que seja, é outro ponto sensível que também merece ser diagnosticado. A estrutura organizacional da empresa, saber como funcionam os processos decisórios, a questão dos conselhos, conselho de administração, a questão do corpo diretivo, como é que essas decisões são tomadas dentro daquela empresa. Quantitativos de empregados, também é lógico. É uma empresa que tem um significativo número de empregados, vai ter ainda mais quando trabalha com terceirizados, tem uma chance da prática de um ato de corrupção muito maior do que empresas que têm um corpo mais enxuto. Como ocorre a interação com a administração pública, que eu mencionei aqui a questão de licenças, alvarás, autorizações. Participações societárias de outras empresas também, a gente já viu aqui, falou agora há pouco. A possibilidade de responsabilização de grupos societários, uma empresa praticou um ato de corrupção e outra empresa que é coligada acaba respondendo também, em certa medida, por aquele ato. E a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte. Senhores, como eu mencionei, a criação de mecanismos de compliance, de integridade, gera custos. Não há de se cobrar de empresas pequenas o mesmo tipo de rigor e de controle que você tem em empresas grandes, que já são reguladas, já tem que observar normas infralegais de CVM, de SUSEP, de Banco Central. Não há de se cobrar o mesmo tipo de rigor. Por isso, até temos uma portaria interministerial que trata desse assunto, que, de alguma forma, ameniza as exigências que são feitas para essas empresas de pequeno porte. Senhores, temos aqui também o relatório de conformidade de programa,
que o objetivo dele é justamente saber como esses mecanismos estão funcionando, como eles estão estruturados e como é que, na prática, eles funcionam, o que foi debatido aqui no painel anterior. Algumas questões aqui. Compromisso da alta direção. Eu não vou ficar repetindo que isso aqui já foi debatido de forma muito clara aqui, mas que a gente possa ter uma ideia. O compromisso da alta direção é um sinal muito claro se aquela empresa aceita ou não a prática de atos de corrupção, de atos ilícitos. O sinal tem que ser muito claro. Treinamento regular de funcionários. Não adianta fazer treinamento uma vez só, tem que ser treinamento periódico, que possa atualizar os funcionários em relação até a novas leis, novos regramentos que venham a surgir. Código de conduta. E aqui eu tenho que fazer uma observação. O código de conduta não pode ser só aquele código principiológico. Então, o pessoal brinca que na banca você consegue comprar um código de ética. É muito fácil. O código tem que ser aquele em que o funcionário, o empregado, principalmente o terceirizado também, que atua em nome da empresa, um preposto, um procurador, e que ele possa consultar aquele código e saber se aquela conduta que ele está pensando em praticar, se ela é ou não tolerada, aceita pela empresa. Tem que ser um código que reflita a realidade vivenciada dos negócios cotidianos da empresa. Sistema de denúncias de fraudes. Aqui a ideia seria até expandir um pouco a questão das ouvidorias, que não funcionem somente como uma instância de resolução de conflitos entre consumidores e aquela empresa, uma instância independente, mas também como um canal para recebimento de denúncias. Um canal independente e um canal que possa receber aquelas denúncias e assegurar, como já foi dito aqui, algumas garantias para o denunciante. Avaliação periódica de riscos. É natural que, com o tempo, alguns riscos possam aumentar em virtude de novos negócios que estão sendo celebrados pela empresa, novas áreas de atuação. Então, é necessário que essa avaliação seja periódica, não uma avaliação estanque no tempo, mas sim que em determinado período, aquela avaliação possa ser feita novamente. Tá? E controles internos. Controles internos, novamente, lembrando que já há diversos órgãos reguladores que cobram a criação desses controles internos eficientes. Então, muitos deles podem ser aproveitados para inibir e prevenir atos de corrupção. A questão de demonstrar o funcionamento na prática desses programas de integridade. É necessário verificar como é que eles funcionam no dia a dia da empresa, que eles não estão só no papel, eles não são somente um programa formal, e sim um mecanismo que funciona. Algumas perguntas que podem ser feitas no momento de avaliação desse mecanismo de integridade. As regras eram claras? Ou seja, não eram regras somente principiológicas. Eram regras em que o empregado ele conseguia observar, ler aquelas regras e saber como atuar em um caso concreto. O funcionário que praticou aquela irregularidade recebeu treinamento específico ou não? É importante que esses treinamentos, como foi mencionado aqui, que eles sejam para toda a equipe de empregados. E digo, para parceiros, terceirizados, todos aqueles que possam falar em nome da empresa. Lembrando que a primeira questão que a gente falou aqui, responsabilidade objetiva da empresa. Se houver a prática de um ato ilícito, aquele ato poder gerar algum tipo de benefício para a empresa, certamente ela será responsabilizada, ainda que o ato seja praticado por um terceirizado. Os controles funcionam. Desculpa, vou pular, voltar aqui. Como a irregularidade foi descoberta, isso pode demonstrar o quê? Que o sistema de ouvidoria funciona, um canal para recebimento de denúncia de fato funciona. Os controles funcionam, os controles internos que foram criados pela empresa, foi recebido denúncia, quais as medidas tomadas? Aquele empregado foi advertido, houve a demissão dele da empresa, houve uma reestruturação interna naquela unidade que praticou aquele ato ilícito. Todas essas medidas vão ser consideradas no momento da dosimetria da pena, que pode, inclusive, como nós vimos aqui, reduzir até 4% o valor da multa. O programa de integridade foi revisto. Certamente, se um ato de corrupção foi praticado, algum tipo de revisão tem que ser feita. É muito provável, lógico, com exceções, mas é muito provável que pelo menos algum tipo de ajuste tenha que ser feita para que aquele ato não venha a acontecer novamente. A empresa levou a irregularidade ao conhecimento das autoridades? Certamente, se houve esse contato com a administração pública, se houve esse contato espontâneo por parte da empresa, isso será considerado.
Não estou nem tratando da questão de acordo de leniência, que até seria um tema muito polêmico, prefiro me limitar aqui. A questão é, se a empresa procurar a administração pública, ainda que haja um processo sancionador e que a empresa venha a ser responsabilizada, certamente aqui, essa procura espontânea da empresa pode mitigar a eventual punição que ela venha a sofrer. Tá? Então, todas essas perguntas aqui, elas devem ser feitas pelas autoridades públicas no momento de avaliação de um mecanismo de integridade como elemento de dosimetria da pena. São algumas perguntas que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui para reflexão. Tá? Por fim, senhores, só alguns ganhos que nós vemos com a questão da cultura da integridade corporativa. E por que eu falo cultura de integridade corporativa? Aqui eu quero reforçar. A gente vive um momento muito peculiar na história do nosso país. Semana passada eu estive aqui em São Paulo, falando no evento do Estadão, e comentei uma impressão de que a gente vive numa perfect storm. A gente tem a Olimpíada semana que vem, no Rio de Janeiro, a gente teve Copa do Mundo, a gente tem um momento político pelo menos peculiar, a gente teve manifestações em 2013, a gente tem talvez a maior operação policial da história republicana de nosso país, o que gera uma conjuntura de fatores, talvez, que leve a mudanças significativas. E dentro dessa mudança, o tema compliance ganha um destaque especial. Talvez seja o tema mais falado em seminários, eventos e palestras. A quantidade de livros que estão sendo publicados a respeito desse tema também é muito grande. Na Faculdade de Direito, quando eu estava terminando, se falava muito, na minha época, do novo Código Civil, hoje em dia já não é tão novo, da boa-fé contratual como novo paradigma nas relações de contratos. Era o tema da época. Se falava muito também de direito ambiental. Isso estamos falando aqui no final de 2001, 2002. Agora, o tema da moda é compliance. O que indica as mudanças que estão começando, eu vejo isso de forma muito positiva, que estão começando a acontecer no país. A busca por uma nova relação entre o setor público e o setor privado. A criação de um ambiente transparente, um ambiente ético, probo. É um novo caminho. E esse caminho não acontece sozinho pelo setor público, nem pelo setor privado. Tem que ser uma parceria, em eventos como esse aqui. Alguns ganhos que a gente percebe com a criação dessa cultura de integridade corporativa. Eficiência econômica. É lógico, você não tem mais a necessidade de pagar valores a título de propina para atos de corrupção, para a obtenção de uma licença, de um alvará, de uma autorização, o que acaba gerando a redução dos custos de transação para oferecimento de produtos e serviços. Você tem melhores produtos oferecidos no mercado por preços mais competitivos. Você não há necessidade de você prever no orçamento da empresa, ali, nos gastos que ela vai suportar, o pagamento de propina para funcionários públicos. Redução das condutas anticoncorrenciais. Estou tratando aqui da questão da Lei 12529, a Lei do CAD, cartel, dumping e tal, mas que também tangenciam a questão de atos de corrupção. Tá? Com a redução dessas práticas anticoncorrenciais, você gera competitividade nas empresas, o interesse na inovação, que é um ponto principal. O interesse na inovação e, novamente, em ganhos para toda a sociedade. Você tem produtos mais competitivos, serviços ofertados por um preço melhor. Detecção de falhas e impropriedades em rotinas de trabalho. No momento da criação de controles internos, se você cria controles internos eficientes, esses controles eles podem verificar falhas e impropriedades em rotinas que já são usuais dentro da empresa. Eventuais desvios de valores. Às vezes o empregado que tem o interesse de obter, algum tipo de ganho por resultado, simplesmente ele desvia algum valor para pagamento de propina, alguma coisa, e justamente com esses controles é possível verificar essas falhas. Um diferencial, obtenção de créditos e financiamentos também, como foi mencionado, se não me engano, pela doutora Adriana aqui, a questão desses diferenciais para obtenção de créditos também, junto a bancos. Lógico, uma empresa que tem menos chance de ser declarada inidônea, tem menos chance de entrar no processo de falência, de recuperação judicial, extrajudicial, e será vista com olhos de forma mais positiva por instituições de crédito. Processos licitatórios mais justos. Logicamente, você não vai ter desvio de recursos e a empresa que vai celebrar aquele contrato com a administração pública será aquela que tem condição de oferecer o melhor serviço, o melhor preço, o que gera lá na frente um benefício muito grande para a própria sociedade. E, por fim, a questão dos danos reputacionais, que a gente já comentou aqui. Evita-se, assim, a mancha, algum tipo de mancha para a imagem daquela empresa. Senhores, eu trouxe aqui todos esses aspectos, falei de muita coisa em pouco tempo. A ideia aqui, acho que
todos os senhores já são especialistas no assunto, é só provocar alguma discussão, alguma reflexão a respeito desse tema e desse novo momento que nós vivemos aqui na história do nosso país. Muito obrigado.